Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Você jamais será criticado por fazer o bem. Você jamais será perseguido por fazer o bem. Você será perseguido e criticado se você se posicionar pela verdade. E ao se posicionar pela verdade, você deve estar aberto a sofrer por ela. Esse é o espírito de Elias, esse é o espírito de João Batista, e esse é o espírito de Jesus. Quantos têm o texto santo, infalível, inerrante, a palavra do Deus vivo, ergam-no. Glória a Deus. Nós vamos continuar o exame do Evangelho de Marcos. Chegamos na porção dos capítulos 9 a 13 do capítulo 9. Marcos, 9º capítulo, versículos 9 a 13 é o que vamos considerar nesta manhã. Eu leio a partir da ARA, você acompanha na sua tradução e mantenha a Bíblia aberta, por favor. A partir do versículo 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles, Pedro, Tiago e João, guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros, que seria esse negócio de ressuscitar dentre os mortos? Eu estou clarificando. Interrogaram-no dizendo: por que então dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele, Jesus, lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas, pois, como está escrito sobre o Filho do Homem, que sofresse muito e fosse aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Pai, fala conosco, Pai. O teu filho, toma o teu filho, usa a minha boca, Pai. O teu filho não veio aqui, os teus filhos não vieram aqui me ouvir, eles vieram ouvir a tua voz, Pai. Os santos estão aqui para te ouvir, não para me ouvir, papai. Que eu desapareça, Pai. E que a tua palavra chegue forte nos nossos corações, nos equipando para um tempo como esse, nos fortalecendo para um tempo como esse que estamos vivendo. Fala conosco, instrui-nos, abre os nossos corações, unge os meus lábios para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus. O Senhor e o povo de Deus apoiando diz: deixa o texto aberto no teu colo. A palavra que nós lemos começa com: ao descerem do monte. É a primeira coisa que salta a nossa atenção. Que monte, você pergunta? A que monte se refere? O monte que eles haviam subido no versículo 2, acompanha comigo. 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. Onde seria esse monte? Que monte é esse? O contexto do texto que estamos analisando inicia em Marcos 8, 27, bate os olhos, vira a página, bate os olhos um pouquinho antes, onde lemos em Marcos 8, 27, que Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. O monte mais elevado nessa região era o Monte Hermon, local que aconteceram, abre aspas, as coisas que tinham visto no versículo 9. Os discípulos Pedro, Tiago e João tinham visto Jesus transfigurado. Eles haviam visto Jesus transfigurado. A glória e esplendor do eterno Filho de Deus foi revelada à liderança dos apóstolos. Na transfiguração, como nós vimos aqui, o seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17, 2b é o texto paralelo. Em meio a um clarão indizível, lemos em Marcos 9 que apareceram Elias, o profeta tesbita, e Moisés, o profeta legislador.
Já vimos que essas duas figuras são centrais da antiga aliança e representam respectivamente a lei, Moisés, e os profetas Elias. Moisés foi o fundador, Elias o restaurador da economia legal. Noutras palavras, a antiga dispensação estava toda encapsulada naquelas duas figuras emblemáticas. Porém, o relacionamento de Deus com seu povo, que havia sido mediado pelo Antigo Testamento, estava mudando. Jesus Cristo se tornará o mediador de uma nova aliança. Daí a voz do Pai interromper Pedro no versículo 7. Olha comigo, versículo 7. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Não mais Elias e Moisés. A ele ouvi. Ouçam a ele agora, e não Moisés e Elias. Dora em diante, Moisés e os profetas não detêm mais a preeminência, mas sim Cristo. O Messias divino inaugurará um novo momento, uma nova relação entre Deus e a humanidade. É óbvio, é muito óbvio que os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, não puderam compreender a totalidade do significado da transfiguração, porque o evangelho não havia sido ainda completado. Era imperativo que Jesus ressuscitasse dentre os mortos, como ele acabou de dizer, para que o pagamento pelos pecados fosse efetuado. Portanto, a transfiguração, cujo objetivo era revelar a identidade divino-messiânica de Jesus, não deveria ser divulgado, como lemos no versículo 9. Enquanto desciam do monte, 9, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Nós já estudamos aqui que a razão de Jesus ter ordenado aos seus discípulos que não contassem a ninguém foi a revelação de Jesus como Messias divino poderia ajudar a noção errada de que ele era um Messias político. Então não deveria ser revelado isso. Senão a ideia errônea de que Jesus era um Messias político, um libertador político, para livrar Israel dos romanos, poderia ser fortalecido. Isso também poderia gerar problema com os romanos antes do tempo. Ainda não era a hora. E ainda o evangelho precisava ser completado, o que envolvia a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Nós estudamos isso exaustivamente na 50ª exposição, essa é a 52ª. Dando sequência no fluxo do texto, nós vemos no verso 10 que os discípulos, acompanha comigo, guardaram a recomendação de Jesus, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Eles estavam perplexos com a afirmativa de que Cristo mesmo, ele mesmo iria ressuscitar dentre os mortos. Veja bem, os discípulos não ficaram perplexos com uma futura ressurreição. Não, uma futura ressurreição geral, isso será fato comum entre os judeus. Marta diz em João 11, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, diz ela, eu sei que ele, Lázaro, há de ressurgir na ressurreição do último dia. O livro mais antigo da Bíblia apontava para essa esperança, a esperança da ressurreição geral. Jó 19, 25 e 27, quanto a mim, diz Jó, eu sei que meu Redentor vive e que um dia por fim ele me levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver sido decomposto, eu leio a NVT, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração anseia muito por este dia. A esperança da ressurreição era algo antiguíssimo. O profeta Daniel coloca explicitamente a ressurreição como doutrina, com as seguintes palavras:
muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Daniel 12:2, outra vez eu li na NVT. A antiga tradição que ensina a respeito da ressurreição dos mortos está presente até mesmo no período intertestamentário. A gente lê, por exemplo, em 2 Macabeus 7:9. Prestes a exalar o último suspiro, ele disse: podes tirar-nos a vida, para aquele que estava tentando matá-lo. Havia matado um dos filhos dessa senhora e queria matá-la. Pode tirar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo, por morrermos por sua lei, ouça, nos ressuscitará para a vida eterna. Então isso era um pensamento comum no meio do povo. Vemos nestes 4 exemplos que a doutrina da ressurreição não é exclusiva do Novo Testamento, mas sim na contramão dos saduceus. Na contramão dos saduceus era um ensino que permeava o pensamento dos fiéis que esperavam a redenção dos seus corpos. Essa ressurreição no último dia seria geral, antecederia o julgamento de toda a humanidade. Isso era o pensamento reinante. A crença na ressurreição era tão difundida que até mesmo homens gentios, ímpios e perversos, como Herodes o Tretarca, acreditavam na ressurreição. Mateus 14:2. Vemos então que a perplexidade e a confusão entre os discípulos tem a ver com aquilo que Jesus estava dizendo, que ele iria imediatamente ressuscitar. Em outras palavras, daqui a pouco eu vou ressuscitar, Jesus está dizendo. Eu vou sofrer e eu vou ressurgir entre os mortos. Como assim? Espera aí, como assim? 6 dias antes da transfiguração, Jesus havia ensinado em Marcos 8:31, acompanha comigo, que era necessário que ele fosse morto e ressuscitado. Obviamente eles não conseguiam harmonizar a morte e ressurreição do Messias com a ressurreição geral para julgamento de toda a humanidade no último dia. Diante de tudo que aqueles homens esperavam, diante de tudo que aqueles discípulos esperavam, a libertação de Israel das mãos dos romanos, o estabelecimento de uma nação poderosa nos moldes de ou superior a Davi e Salomão, a atribuição que eles esperavam de altas funções, uma à direita, outra à esquerda, no teu reino, a distribuição dos cargos que está vindo aí para nós no reino, não fazia sentido aquilo tudo. Como assim? Espera aí. Como é que isso vai acontecer? Imagina a embrulhada na mente deles diante do que Jesus estava tentando ensinar. Não fazia o menor sentido o Messias morrer e ressuscitar de uma hora para outra. E aqui o ponto central que eles não conseguiam compreender. Atentem, se vocês não prestaram atenção até aqui, atentem para essas palavras. O Messias não havia vindo para vencer os romanos. O Messias havia vindo para vencer o pecado. Jesus não veio a este mundo para ser um líder civil. Não. Jesus veio a esse mundo para vencer na carne, a carne humana, a minha e a tua, o pecado. Onde a carne não obedeceu em Adão, Jesus encarnou, vestiu carne e venceu o pecado. Jesus veio para dar vitória para nós, e ao dar essa vitória, ele tornou possível essa vitória para mim e para você, vencermos o pecado e sermos exemplo de santidade e pureza em um mundo de trevas. Seria muito difícil para eles entender isso, e a prova que eles não entenderam mesmo, é que depois de 40 dias, do Cristo ressuscitado aparecendo para eles à torta e à direita, no cenáculo, fazendo churrasco para ele de peixe do café da manhã, eles disseram, quando Jesus está subindo já, está indo embora, 40 dias aqui nesse mundo aparecendo, eles disseram, ouçam, Senhor,
é agora que vais restaurar o reino a Israel? Puxa, é claro que não compete a vocês esse tipo de coisa. Jesus segue dizendo em Atos 1, aí ele segue, não compete a vocês saber esse tipo de coisa. Então é óbvio que eles não conseguiam compreender esse mistério. Mas eles perplexos, então, se agora, que a ressurreição vai acontecer agora, por que, versículo 11, acompanha comigo, por que dizem que Elias virá antes da ressurreição? Como então dizem que Elias está vindo? Como alegam os escribas, os mestres da lei, que antes do julgamento final, Elias aparecerá? Os escribas e doutores da lei afirmavam a vinda de Elias, fundamentados em Malaquias 3:1, se você quiser acompanhar, continua com um dedo aí em Marcos, que tu vais ver a origem deste pensamento, dessa profecia. Continua com o dedo para marcar Marcos, a gente vai já voltar. E olha de onde eles diziam isso. Malaquias 3:1 e 4:5. Os dois versículos esclarecem o que os doutores da lei dizem. Malaquias 3:1. Eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor de vocês, que vocês buscam, virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor. Salta para 4:5, uma página. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Antes da grande ressurreição, Elias vem. Não é então de se admirar a tremenda confusão que estava na cabeça dos apóstolos, pois eles haviam, por sinal, eles haviam acabado de ver Elias. Olha a salada, eles acabaram de ver Elias. Elias e Moisés haviam aparecido na transfiguração em 9:4, pouco antes de Jesus falar sobre a ressurreição em 9:9. Volta lá para Marcos comigo. Volta comigo lá para o Evangelho de Marcos. Tiago, João e Pedro haviam acabado de ver Elias, mas ele não permaneceu na terra. Moisés e Elias haviam aparecido na transfiguração em 9:4, pouco tempo antes de Jesus falar sobre a sua ressurreição em 9:9. Note que a profecia mencionada pelos discípulos de Jesus, a profecia de Malaquias 3:1 e 4:5, Elias vem imediatamente antes do grande e terrível dia do Senhor, o dia do julgamento de toda a terra. E Jesus diz em 9:12, vai comigo um pouquinho à frente, que de fato Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. A explicação da vinda de Elias está no 13, olha para o 13, bate os olhos. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio. Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Que coisa perplexa. Olha aqui, não fica perplexo. Vai para Mateus, que a passagem paralela explica quem é Elias explicitamente. Mateus 17, 12, 13. Mateus 17, 12, 13. O evangelista Mateus diz quem é Elias. É o espírito de Elias, o que ele está atrás. Mateus 17. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também farão padecer o Filho do Homem. 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Era o espírito, o mesmo espírito de Elias que estava em João Batista, a mesma mentalidade, as mesmas convicções que Elias tinha, estavam no coração de João Batista. Observe a ênfase de Jesus na pecaminosidade humana. Observem, fizeram tudo o que quiseram com eles, com Elias, e assim farão também comigo. Mostra a
pecaminosidade do coração humano. É interessantíssima a concomitância entre o primeiro e o segundo Elias. Há uma paridade explícita entre o tesbita e o profeta Batista. Ambos sofreram muito nas mãos perversas, respectivamente, da ímpia Jezabel, esposa do governante Acabe, e da ímpia Herodias, esposa do governante Herodes Antipas. Ambas, Jezabel e Herodias, eram mulheres depravadas. Uma paridade exata do tipo de pecado das duas, por exemplo, é que ambas são assassinas. 1 Reis 19:2 e Marcos 6:24. Um outro exemplo é que ambas são imorais sexualmente. A tentativa de sedução de Jeú ilustra a imoralidade de Jezabel, 2 Reis 9:30, e a troca de Herodes Filipe para ficar com Herodes Antipas ilustra a imoralidade de Herodias. Mateus 14:3. Por falar em pecado sexual, Jezabel era tão infame que se tornou um símbolo de perversão, como descrito em Apocalipse 2, 20, 21. Um texto que eu penso que encapsula muito o espírito de Jezabel. Apocalipse 2, 20 e 21. Eu tenho contra você isto, disse Jesus. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus filhos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei a ela tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Apocalipse 2, 20 e 21. Enfim, nós vemos que tanto Elias no Antigo Testamento, quanto João no Novo Testamento, criticaram duramente os pecados dessas mulheres. Há uma óbvia lição que nós podemos tirar daqui. Preste atenção. Todo profeta genuíno denuncia o pecado. É claro que o profeta faz mais do que isso. Ele também pode consolar e confortar o povo de Deus em momentos de aflição, medo e angústia, sim. Mas a principal diferença, marque agora, entre um falso e um verdadeiro profeta é que somente o profeta verdadeiro confronta o pecado. O profeta falso consola também, mas ele não confronta o pecado. Por causa deste confronto, frequentemente o profeta verdadeiro sofre em mãos ímpias. Você que está aqui nesta manhã, conhece alguém que supostamente se diz profeta, pastor, apóstolo, padre, missionário, bispo, professor de teologia ou homem de Deus? Você conhece pessoas assim? Como saber se essa pessoa é de fato legítima ou verdadeira? Como você poderá avaliar pessoas que são supostamente de Deus? Eu respondo: ele confronta pecado? Ele denuncia o pecado? Tal qual no passado, temos hoje supostos profetas e pastores que pregam coisas positivas para elevar a autoestima dos homens, para, ouçam, atualizar a Bíblia. Para atualizar a Bíblia para novos padrões morais, para reajustar as normas bíblicas a níveis mais aceitáveis diante dos homens. Nós temos hoje pastores progressistas que defendem ideologia de gênero, aborto, casamento gay, uso de drogas, maconha e cocaína, por exemplo. Eu vi com os meus olhos e eu vi um vídeo de um pastor
uso de marxismo cultural, fornicação, transgenderismo e outras aberrações anticristãs. Ao invés de denunciar, esses falsos profetas aplaudem o pecado. Aplaudem, é isso mesmo, tá? Vemos as profecias bíblicas se cumprindo na vida desses falsos pastores, como ensina Paulo. Ouçam, diz o apóstolo: o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. 1 de Timóteo 4, 1 e 2. Na contramão do espírito de Elias e João Batista, esses falsos pastores não estão dispostos a sofrer pela verdade. É simples assim. Por falar em sofrimento, atente comigo outra vez para a parte B de bravo, do verso 12 em Marcos 9. Olha comigo. Está escrito, por sinal, em Marcos, essa parte B está bem convoluta, mas eu peguei a melhor forma, porque é uma pergunta retórica. Está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Eu peguei uma tradução que faz sentido. Se você está na área, você tem dificuldade para acompanhar o que Jesus está dizendo aí. Como já afirmamos acima, o sofrimento era sina, não somente de Elias e João Batista, mas também de Jesus. O mestre denunciou fortemente o pecado dos líderes de Israel e sofreu muitíssimo por causa dessa postura. Cristo confrontava o pecado de forma duríssima, como vemos, por exemplo, em Mateus 23, 27 a 28. Isso aqui é só um exemplo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, seus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, palavras do Senhor Jesus, palavras fortíssimas do Senhor Jesus. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Vocês são assim, por fora parecem justos, santos ao povo, eu estou parafraseando, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus bateu no pecado com uma força tremenda. Jesus chamou os líderes da nação, em Mateus 23, 15, de filhos do inferno. Imagina como eles se sentiram. Imagina aqueles homens de barba, tudo dignificado, com aquele turbante. Imagina aqueles homens tudo esperando o respeito, que amavam ser chamados na praça de Rabi, amavam as saudações da sinagoga. E Jesus dizia para eles: vocês são filhos do inferno. Dá para mensurar o insulto que eles devem ter sentido da parte de Jesus? Foi por causa do pecado que Jesus foi perseguido e finalmente crucificado. Notem bem, Jesus não foi perseguido por ajudar as pessoas. Não. Jesus não foi perseguido por curar o enfermo, por dar comida aos famintos. Jesus não foi perseguido por consolar e confortar o povão que o seguia, não. O Novo Testamento nos ensina que Jesus, abre aspas, andou por toda parte fazendo o bem. Isso é ótimo, Atos 10, 38. Não foi por causa disso que Jesus foi maltratado. O bem social que o mestre promoveu fez dele um pastor popular, daí as multidões afluírem para comer pão e serem curados. Todavia, o interesse maior de Cristo era fazer discípulos. Esse era o interesse do Senhor Jesus, fazer discípulos que tivessem dispostos a carregar a cruz, ou seja, morrer para o pecado.
Por isso que quando Jesus começou a falar as palavras duras diante da multidão, a necessidade do discipulado, o povo todo se dissipou. E os discípulos dele, amigos, que amavam Jesus, ora, dura essa palavra. Jesus disse para eles: vocês querem ir embora também? Aí Pedro diz aquela palavra belíssima. Uma vez a Diane disse para mim: para onde iremos nós? Para onde nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Mas Jesus confrontava o erro. Você que é crente, você que está aqui nesta manhã, jamais será perseguido por dar cestas básicas aos necessitados. Não. Ninguém vai perseguir você por dar cesta básica para as pessoas. Ninguém vai perseguir você se você pagar a consulta médica para ajudar alguém. Isso aqui não é errado o que eu estou dizendo. Não é errado dar cesta básica, pagar, não é esse o meu ponto. Ninguém vai perseguir você se você andar por toda parte fazendo bem. Ninguém vai tentar colocar na cadeia você se você for uma pessoa bondosa. É possível até que você se torne popular se você tiver muito recurso e consiga ajudar as pessoas. É possível. Todavia, marque, se você não concordar com os pecados dos seus familiares, se você não concordar com os pecados dos seus amigos, se você não concordar com os pecados dos seus colegas de trabalho, é altamente provável que você seja antipatizado, hostilizado, ridicularizado, zombado, e dependendo da evolução social que a gente está indo, dependendo da evolução das coisas, você vai parar na cadeia, por discurso de ódio, dependendo de como vão, pelo andar da carruagem, isso parece muito normal, é esperado. Mas afinal de contas, o pecado não sempre irritou o mundo. É óbvio que vai irritar hoje. O nosso papel é o mesmo. Nós lemos em Efésios 5:11: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Poxa, pastor Raik, assim fica muito difícil ser crente. E quem foi que te disse que é fácil ser crente? Quem foi que alguém te iludiu dizendo que era fácil ser um crente em Cristo Jesus? O nosso estilo de vida puro e santo deve ser um assinte aos ímpios. As nossas palavras devem discordar com amor e firmeza das opiniões e posicionamento dos incrédulos. Como consequência natural, nós devemos estar preparados para sofrer como Elias, João Batista e Jesus. Lembremos do claro ensino do apóstolo Paulo: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. E Paulo chama isso de privilégio. Foi dado a mim e a você o privilégio de sofrer por Jesus. A transfiguração, e eu concluo, aconteceu para assegurar a liderança dos discípulos de Jesus da sua verdadeira identidade, o divino Messias, o Filho de Deus, para que eles não esmorecessem na hora da crucificação, para que eles crescem na palavra de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. A transfiguração foi dada para eles, para que eles ficassem fortes, vissem quem era o verdadeiro carpinteiro que estava diante deles. Mas também a transfiguração ficou registrada para nós no Novo Testamento, para nos assegurar que Jesus é o Cristo prometido, o Salvador da humanidade, o meu e o teu Salvador. Jesus veio a este mundo, venceu o pecado e ressuscitou para nossa salvação. Por causa dele, vale a pena sofrer e até mesmo morrer, amém?
Elias e João Batista nos deixaram exemplos de vida que não compactuaram com o pecado, mas ao contrário, denunciaram o pecado. Jesus viveu da mesma maneira. Todos eles sofreram por amor à verdade e desprezo pelo pecado. Eu e você somos chamados a viver da mesma maneira. Que Deus nos dê graça em nome de Jesus, amém.